E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal predileto, canal Banzas. Se você apoia esse projeto dos vídeos sobre o Kylant, já vai deixando aqui o seu joinha, inscreva-se no canal e me ajude a divulgá-lo. Acho que ainda existem bastantes pessoas que estão interessadas nesses capítulos, porém ainda não sabem que esse canal existe. Bom, sem mais delongas, segue a vinheta. O capítulo começa com o grupo cavando e tentando confirmar se as madeiras que eles encontraram no episódio anterior realmente fazem parte das paredes do poço escondido. Ricky está no buraco e ele acredita que encontrou a direção com que as madeiras estão dispostas. E eles acreditam que realmente aquilo pode ser um muro. Só lembrando, pessoal, que é muito importante que eles encontrem o poço escondido, pois isso seria a chave para determinar a exata localização do poço do dinheiro. Aí o Rick, todo machão lá dentro do buraco, olha para o Marty e diz: "Traga a pá da escavadeira bem aqui, porém eu vou continuar dentro do buraco." Aí o Marty então diz que ele é como um cirurgião operando aquela escavadeira. Eu que não ia ficar lá perto para levar uma pasada daquela, cê é doido. Mas o Rick confia nele e fica lá para averiguar de perto o que ele deve ou não fazer. Aí, como se isso fosse adiantar muita coisa, o Dave joga para ele um capacete. E então é dado início à escavação. E o Rick vai dando as orientações passo a passo para o Marty. A escavação logo começa e o Marty pede para o Dan descer no buraco. Aí o Rick pergunta se o Dan acha que aquilo que acabou de aparecer é o muro do poço. E o Dan responde que sim, e aparentemente logo para ali tem um muro. Aí o Rick diz para o Marty descer e ver por ele mesmo. E o Marty conclui que claramente aquilo era o exterior do velho poço escondido. Agora eles têm que determinar qual dos muros do poço escondido eles encontraram e aonde os cantos estão. E o Rick continua cavando, porém com a pá, para fazer uma escavação, digamos que mais delicada, para tentar encontrar os cantos daquele muro. E eles encontraram algo de madeira que eles acreditam ser um dos cantos do muro. Após passar a maior parte do dia escavando, Ricky, Marty e seus parceiros conseguiram escavar aproximadamente metade dos 7x4 metros do poço escondido. E assim é chegado o fim do dia. E Marty declara vitória por terem encontrado o poço escondido. E depois ele completa e fala: vitória parcial. Após um dia bem sucedido de escavação, Ricky, Marty, Dave Blankenship, Craig Tester e seu enteado Jack Bagley se reúnem em um pub próximo. Aí o Marty começa a conversa na mesa perguntando se eles também achavam que o dia foi bem sucedido. Aí o Ricky vira para ele e responde: "Sim, você não me matou?" Aí o Jack então vira e faz a pergunta para o pessoal: "Nós vamos continuar cavando?" E bem rápido e seco o Marty responde que não! E como criança que responde à mãe, ele pergunta: por que não? E Marty explica que existem várias razões, e a primeira é que a intenção deles era apenas de encontrar o local do poço escondido, para então utilizar essa posição para descobrir o poço do dinheiro. E segundo, isso é bem perigoso, pois o solo poderia não aguentar e eles estarem em cima de alguma espécie de ponte de terra. Em vez da possibilidade de se deparar com alguma inundação ou uma caverna perigosa, ele e seu irmão decidem esperar até que eles possam utilizar um scanner sonar dentro do buraco que o Craig Tester fez na temporada passada. O mesmo buraco aonde eles encontraram evidências de um grande cofre de madeira, que fora descoberto pelo caçador de tesouro Frederick Blair e o operador de perfuração William Chappell em 1897. E após um pouco mais de conversa sobre as possibilidades reais do cofre de madeira estar mesmo no poço do dinheiro, eles brindam a vitória parcial do dia. Um dia após as escavações, os irmãos Lagina e os parceiros Craig Tester e Dave Blankenship estão viajando para Overton para encontrar o historiador local Terry Duval para investigar a pedra esculpida, uma daquelas da teoria do Robert Marcus. Então eles chegam no local e se encontram com o historiador. Terry Duval é um pesquisador e historiador que estudou gravuras rupestres, esculturas em pedras e estruturas de pedras em todo o Canadá e Estados Unidos.
E ele também é presidente da New England Antiquity Research Association. O cara parece bom mesmo. Logo que se encontram, vão logo em direção à pedra lapidada. E então Terry começa explicando de uma forma mais genérica sobre a existência de uma cruz que está dentro de um círculo, penas de águia e essas duas coisas atrás da pena que são interpretadas por Terry como sendo folhas de tabaco e finalmente uma lua crescente. E o Marty vai logo apontando para a cruz e perguntando da ligação com os Templários, mas Terry diz que logo em seguida ele falaria sobre a cruz, porém gostaria de dizer algumas coisas antes. Ele gostaria de enfatizar o fato de que existe uma controvérsia de que o desenho seja ou não uma lapidação antiga, e ele continua e descobre que esse tipo de pedra é formado por cinzas vulcânicas, que caem e formam camadas, que depois são compactadas, que sob o efeito de muita pressão ao longo de muito tempo, elas formam esse tipo de pedra. E por conta das características de patina depositada sobre a pedra, entre outras características, fazem o Terry acreditar que o desenho na pedra foi feito há mais de 500 anos. Bom, então pelo menos já sabemos que não é um desenho recente. Não foi o Robert Marcus que foi lá e desenhou, só para tirar uma onda. Aí novamente eles perguntam sobre o intrigante desenho da cruz e o círculo em volta, com os pontos. E Terry responde que obviamente aquilo era um símbolo cristão. Fala que em conjunto com as penas de águia e as folhas de tabaco, essas coisas formam um símbolo mais importante do povo Mi'kmaq. Conhecidos como os primeiros habitantes da América do Norte, o povo Mi'kmaq tiveram seus primeiros registros de contato com os europeus no século XV. Mas existem muitos que acreditam que esse contato tenha ocorrido ainda mais antigamente, por volta de 1300 anos, e possivelmente encontrando os cavaleiros templários escoceses guiados pelo Henry Sinclair. O que é interessante, pois como já comentado no capítulo anterior, Henry Sinclair teoricamente trouxe vários tesouros para esconder em Oak Island. Porém agora, basicamente, a hipótese que Terry está sugerindo é que o desenho foi feito por europeus para comemorar, talvez, a amizade entre os europeus e o povo Mi'kmaq. Então a questão agora é qual o povo europeu que seria esse? Apesar de Terry achar a teoria de Sinclair ser compatível com o desenho da cruz, ele analisa os desenhos e conclui que na verdade são os portugueses. Bem, muitos acreditam que os cavaleiros templários que operavam na Inglaterra, França e Escócia também existiam e operavam em Portugal. E esses cavaleiros eram conhecidos como os Cavaleiros de Cristo. E, segundo Terry, poderiam ser esses Cavaleiros de Cristo e não os Sinclair que cavaram e esconderam artefatos religiosos lá em Oak Island e depois esculpiram várias pedras para deixar pistas. Terry continua e diz que possui evidências que ligam os portugueses à Nova Escócia em meados de 1500 e 1580, por conta de alguns mapas feitos por eles na época. Vai vendo. Apesar de estabelecido que colonos portugueses possuíam postos de pesca na Nova Escócia no século XVI, existiam também evidências que o explorador português João Vaz Corte Real encontrou o que ele chamou de a Nova Terra do Bacalhau, ou alguma coisa assim, na América do Norte, em 1473, quase 20 anos antes de Colombo. Mas será que pode existir uma evidência adicional que liga o Corte Real aos Cavaleiros de Cristo e também alguma conexão entre as viagens para a América do Norte e Oak Island? Aí o Marty fala que da forma com que o Terry analisou tudo isso, várias teorias acabam se encaixando, e dá certinho com a teoria dos Templários portugueses. E após um pouco mais de conversa sobre essa teoria, eles agradecem o Terry e voltam para Oak Island, para continuar as suas buscas, e agora que sabem do poço escondido, vão verificar a exata localização do Poço do Dinheiro, e verificar se realmente essas teorias de gravuras em pedras estão corretas. Porém vão verificar se conseguem chegar ao fundo do Poço do Dinheiro por um atalho, o 10X. Um dia depois da viagem, Rick e o time se preparam para encontrar com Rob Ritchie, da RMI Marine, que é a empresa especializada em realizar mergulhos em águas profundas, construções e operações de salvamento. Relembrando um pouco, quando foi realizado o escaneamento com o sonar no 10X, eles encontraram uma câmara feita por homens, postes, túneis, baú e até mesmo um corpo. E agora que a maior parte dos canos de elevação e outras obstruções foram removidas, Ritchie e seu time foram contratados para limpar o metal corroído e detritos da zona de profundidade de 55 metros do 10X.
E quando isso tudo for terminado, o poço deve estar seguro o bastante para que outro time de mergulhadores faça mais uma tentativa de mergulho em uma profundidade ainda maior e mais perigosa, que deve passar desses 55 metros e depois passar por um buraco de 1,36 metros de diâmetro, que leva a um túnel de mais 13 metros, que então chega até a misteriosa câmara. E então é dado início à missão da limpeza. Então Jonathan Noyes será hoje o primeiro mergulhador. E dessa vez ele vai descer o DX em uma gaiola que foi adaptada. Jonathan entra nessa gaiola e começa a descer. E mesmo utilizando uma bomba que consegue bombear mais de 1.500 litros de água na cavidade próxima, o 201X, que mantém a água a 12 metros mais baixa que o nível normal, o Jonathan ainda terá que mergulhar nessa água gelada por mais de 30 metros. E pessoal, ainda tem mais um problema. Por conta dessa profundidade grande, a pressão fica muito alta, então o Jonathan não pode ficar lá embaixo por mais de 30 minutos. E o Rick e o Marty falam sobre o grande problema que os mergulhadores podem encontrar. É de que, durante o mergulho, o nitrogênio se torna altamente comprimido no corpo humano. Quando o mergulhador está pronto para subir na superfície, ele tem que fazê-lo em pequenos estágios, para dar tempo para que o corpo descomprima o nitrogênio. Caso contrário, o nitrogênio acumulado forma bolhas no fluxo de sangue, o que pode causar dores, desorientação e, nos piores casos, até a morte. Para remover grandes detritos e enviá-los para a superfície, Jonathan utilizará uma espécie de corda conhecida como octopus. E para objetos menores, ele utilizará um balde de metal antigueira, o mesmo que foi utilizado pelo Dan Blankenship quando ele cavou o DX há mais de 40 anos atrás. Aí eles descem o balde e logo após sobe o Jonathan. E depois sobe o balde que já estava cheio de detritos deixados pelo Jonathan. E agora, a maior parte dos detritos foi removida da zona de 55 metros do DX. Porém, agora é chegada a hora de encarar um novo desafio, que é a retirada de um case de metal de quase 2 metros de comprimento. E esse case de metal fica bem em cima da porção superior da entrada do buraco de 1,36 metros. E o Rick está preocupado pois existe a possibilidade do case estar sob anedrita. E Rick continua dizendo que a ideia para tirar o case é utilizar uma espécie de pinças que prendem conforme é exercido força na parte superior. E então, logo depois de prender as pinças, é só içar o case. E Dave Cousins foi o escolhido para descer e encaixar as pinças. E então ele começa a descer na gaiolinha pelo poço. E ele chega ao local e o tempo vai correndo. Vale lembrar que ele pode ficar no máximo até 30 minutos. E apesar da operação parecer relativamente fácil, ela se torna bem complicada quando você adiciona o fato de que a visualização do Dave está horrível e que o case está coberto de décadas de lama e lodo. E o tempo vai passando e nada do Dave conseguir terminar o trabalho. Nessa altura do campeonato, o seu tempo já está quase acabando. Então, um dos operadores diz que Dave possui apenas mais 2 minutos. Aí o Dave consegue, e então ele consegue terminar de encaixar as duas pinças. E pelo rádio ele dá o sinal de que as pinças foram encaixadas. Então eles começam a içar os cabos vagarosamente, até que o Dave grita para que parem. Aí o pessoal fica olhando apreensivo para saber o que está pegando lá embaixo. E o que houve foi que, ao passo em que um guindaste começou a içar, uma das pinças se soltou, o que deixou o case preso no buraco. Aí o operador lá em cima avisa o Dave que eles têm apenas mais 30 segundos para tentar arrumar isso. Aí o Dave disse que então talvez ele não ia conseguir arrumar. Nesse momento, o Jack Bagley olha preocupado pro Rick e pergunta como que eles iam conseguir agora. Aí o Rick balança a cabeça e responde que poderiam dar mais uma olhada depois. E dado o término do tempo máximo, começam a puxar lentamente o Dave para cima. E ele não pode assim fazer uma segunda tentativa. Então o Rick agradece pela tentativa do Rob e seu grupo de mergulhadores, e o dia termina e todos vão para suas respectivas casas. Após o time de mergulhadores ter completado a limpeza das obstruções do DX, Marty e Rick se reúnem para ver o progresso que estão fazendo. Então o Rick começa a mostrar para o Marty, que até o momento ele estava fora, as coisas que foram construídas e o que eles tinham feito em sua ausência no DX.
Não sei se vocês lembram, mas quando o Rick estava no processo de limpeza, desde a época da tentativa de retirar o cano de elevação, o Marty não estava presente nas missões. E então o Rick mostra tudo para ele. Aí o Marty diz que, apesar dos pesares, o pessoal fez um bom trabalho, pois não é algo simples de ser realizado, e ele acha que fizeram um bom progresso. Logo após, o pessoal se reúne na sala de guerra, e Marty começa a falar sobre como eles devem prosseguir para chegar ao fundo da cavidade do 10X. Então ele apresenta o John Tepper. Esse John é um especialista e foi convidado para a reunião pelo Marty para ajudá-los a entender qual a melhor forma para que o mergulhador consiga chegar de forma segura até o fundo do poço. Relembrando, o John já apareceu na série para ajudar no que foi a tentativa não frutífera do mergulho para tentar encontrar o baú de madeira. Marty então dá um resumo para o John sobre os problemas encontrados e comenta sobre o corpo que eles acharam lá embaixo. John Tepper começa então a falar. Para ele, a profundidade realmente é um problema, e diz que passando dos 30 metros começam a aparecer os problemas relacionados ao nitrogênio. E passando dos 60 metros, você começa efetivamente a se sentir intoxicado, como se estivesse bêbado. Então não se pode ter 100% de certeza sobre o que os mergulhadores dizem ter visto, pois eles podem estar apenas delirando. E o pior é que os mergulhadores podem se sentir desorientados o suficiente para não conseguir receber ordens do que fazer ou não. Então John continua e diz que uma forma de melhorar isso é a utilização de um esquema que mistura 3 sistemas de gases, uma mistura de oxigênio, nitrogênio e hélio. O hélio não é afetado ao passo em que a pressão aumenta e ajuda a minimizar o problema relacionado à narcose por nitrogênio. Por fim, eles concluem que realmente eles precisam encontrar um mergulhador qualificado que tenha as técnicas suficientes e que seja destemido para arriscar a sua vida para descobrir o que existe no fundo. E Marty acredita que não são muitos mergulhadores que possuem essas características necessárias. Aí o Rick diz que eles vão encontrar alguém sim, porque sempre existe alguém que possa fazer qualquer coisa e que é só questão de encontrar a pessoa correta. E agora eles devem encontrar esse super mergulhador, utilizar o sistema de 3 gases para então conseguir chegar ao fundo do 10X. Porém, o que será que eles vão encontrar quando o mergulhador chegar lá? E assim termina o capítulo. Espero que estejam gostando dos resumos. Se gostou, dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço!